Na aula de hoje, nós vamos ver algumas dessas adaptações sensoriais de vertebrados, percebendo como que diferentes grupos exploram, às vezes, mecanismos semelhantes na maneira como interagem com o seu universo sensorial. Antes de entrar nos exemplos, vamos só recordar que, na prática, o que nós consideramos como os diversos estímulos que compõem o meio de um vertebrado, sejam eles químicos, mecânicos, térmicos, elétricos ou radiantes, eles vão ser transduzidos por estruturas que vão capturar o estímulo e transportá-lo até o sistema nervoso central, e a partir do qual uma reação será produzida, levando o vertebrado a se comportar de uma determinada maneira, a ativar alguns mecanismos fisiológicos no seu organismo e assim por diante. Então, nós vamos dividir os nossos diferentes estímulos e os diferentes sensores de vertebrados nessa classificação que vocês estão vendo aí. Existem estímulos mecânicos, que são percebidos por mecanorreceptores, são eles principalmente os estímulos que compõem os sentidos de audição e tato. Dentro de estímulos físicos, nós temos também a visão, que é uma interpretação da energia radiante do meio dos vertebrados, a eletrorecepção, termorrecepção, recepção magnética ou magnetorrecepção e a pressão, que é traduzida nessa palavra barorrecepção. E dentre os estímulos químicos, nós vamos ter então o olfato, a percepção cutânea, né, e o paladar. Ok? Então vamos lá. Começando agora com vários exemplos de como vertebrados lidam com os estímulos mecânicos. E os receptores são mecanorreceptores. Algumas coisas nós já passamos quando vimos os grupos de vertebrados, então algumas coisas serão recordadas aqui, outras informações serão novas que vocês terão que processar. Então, o Ostariophysi compõe uma superordem que reúne uma grande quantidade de espécies de peixes. Eles têm, na parte de mecanorreceptores, uma comunicação indireta entre a bexiga natatória e o ouvido. Essa comunicação indireta, ela consiste na ligação da bexiga natatória com o ouvido interno a partir de uma série de ossículos. Esses ossículos são modificações das primeiras 4 vértebras cervicais da coluna. Então, elas estão ligadas aos canais ao ouvido interno e, na verdade, o estímulo que é comunicado através dessa ponte de ossos, que recebe o nome de ossículos de Weber, ou ossículos weberiano, na verdade, ela conduz as vibrações que a bexiga natatória tem no meio líquido. Quando uma onda mecânica bate no corpo de um peixe, ela é sentida, ela é transmitida através do corpo material desse peixe. Então, ela vai vibrar. E o gás no seu interior vai vibrar numa frequência correspondente à frequência da onda que alcançou o peixe. Essa vibração é transmitida, então, através dessa série de ciclos até o ouvido interno do peixe. No caso da ordem Ostariophysi, essa é uma das sinapomorfias desse grupo. A outra sinapomorfia que define esse grupo, que caracteriza esse grupo, é a presença de substâncias de alarme, que nós vamos falar em algumas aulas mais à frente. Um outro grupo de peixes, os pleomorfa, que reúnem sardinhas, anchovas, arenques, nós vamos encontrar também a bexiga natatória envolvida no processo de comunicação de um estímulo mecânico, porém, desse modo que ocorre nos pleomorfa, a comunicação é direta entre a bexiga natatória e o ouvido. Novamente, a bexiga vai vibrar, o ar que está no seu interior vai vibrar conforme uma onda mecânica atinge o corpo, atinge a superfície do peixe, mas essa vibração ela é transmitida agora não mais por uma série de ossículos, como nós vimos no slide anterior, mas ela se comunica diretamente, ela penetra no crânio, na cavidade cranial do peixe, e vai ativar uma bula auditiva. Forma uma câmera que se comunica diretamente com o trigo e a mácula do ouvido interno.
Então, são duas maneiras diferentes que os peixes desenvolveram de comunicar essas sensações mecânicas, uma através de uma comunicação indireta, pelos ossículos de Weber, e outra através dessa comunicação direta, que existe entre essa expansão da bexiga natatória para o interior do ouvido interno. O professor Felipe já falou sobre os dois canais de percepção auditiva que anfíbios têm. Os sons mais agudos penetram através da columela ou do espírito, do estribo, e vão impressionar a papila basilar, ao passo que os sons mais graves, com uma frequência menor de 1 kHz, eles entram pela musculatura, vibram esse osso, o opérculo, e vão atingir a papila basilar, aqui ainda no ouvido interno desses bichos. Lembrando então que são duas formas, né, diferentes com que o impulso auditivo é comunicado, é transmitido para o ouvido interno dos anfíbios. As serpentes não têm nem tímpano nem ouvido interno. Então, isso faz com que elas sejam dependentes de perceber as ondas mecânicas, sonoras, né, de outra maneira. E a maneira que as serpentes desenvolveram ao longo da evolução foi exatamente a vibração dos ossos da sua mandíbula. Então, a vibração desses ossos, uma vez que geralmente a serpente está em contato direto com o substrato, é transmitida através do osso da mandíbula para o ouvido interno. Então, mesmo não tendo nem tímpano nem ouvido interno, uma serpente consegue perceber a aproximação, por exemplo, do predador, através da vibração, às vezes muito tênue, né? Uma frequência muito baixa, né? Que ocorre através do solo. No caso das corujas em geral, e especialmente nessa espécie aí da coruja suidara, ou rasga mortalha, ou coruja de igreja, as corujas têm um disco facial que dá a elas essa aparência de cara mais achatada, uma forma assim discoide na sua face. Então ela tem os olhos voltados para dentro e o rosto da coruja forma como se fosse um disco, uma parábola. Além disso, elas têm as orelhas que são encobertas pela plumagem aqui no interior, nesse canto aqui da cabeça. Os ouvidos, as aberturas externas estão situadas em planos diferentes, como vocês podem ver nesse desenho aqui no canto superior direito. Isso faz com que o plano dos ouvidos seja diferente, os ouvidos não estão no mesmo plano. Isso faz com que os sons atinjam a cabeça e o ouvido interno da coruja de modos diferentes, às vezes em tempos diferentes. Então, existe uma variação tanto no tempo como na intensidade que é percebida pela coruja graças a esse posicionamento assimétrico das suas aberturas auriculares externas. Isso é importante porque ela usa essa habilidade, né, de perceber sons que variam no tempo e com frequência diferente, intensidade. Elas conseguem perceber a movimentação, às vezes, sutil de presas. Vários experimentos já foram feitos com essas corujas, mostrando que elas são capazes de pegar presas na escuridão completa, sem qualquer auxílio da visão. Então, isso mostra a grande capacidade auditiva, né, que essas aves têm e que as transforma num predador bastante eficiente, mesmo em condições muito precárias de luz. E, na aula de mamíferos, a professora Eleonore já falou como, ao longo da evolução, os ossos da articulação da mandíbula foram capturados e destinados a uma outra função. Então, o martelo, o bigorna, o estribo, eles foram modificados a partir do osso articular, do quadrado, e daí o mandíbula, e se transformaram nos 3 ossículos, que nós vamos encontrar, então, dentro no ouvido médio dos
mamíferos. Recordando isso aqui, então, da aula da professora Eleonora. Também vocês sabem que morcegos utilizam a ecolocação, que é o processo, é um mecanismo de vasculhar o ambiente acusticamente à procura de obstáculos ou, mais especificamente, de presas. Então, morcegos emitem uma série de sons. Esses sons podem ter duas origens. Ou eles podem ser sons emitidos pela própria boca, né, a boca aberta, né? O som vem dos pulmões, passa pela boca. Ou então, alguns morcegos conseguem emitir sons anasalados, com a boca fechada. E, nesse caso, o som, a onda sonora acaba saindo, né, pela parte frontal do nariz e ele é amplificado por meio de uma folha nasal. Vocês estão vendo aqui embaixo 3 espécies, né, da família Phyllostomide. Significa, então, o nariz aí, em forma aí de folha. As folhas podem ter formatos e tamanhos diferentes, dependendo da espécie, mas possivelmente elas estão associadas à produção de som anasalados. E esses sons podem ter frequências que são audíveis para nós. Às vezes nós escutamos morcegos passando e colocando um som, um clique muito agudo no ar, mas muitos sons estão além da nossa capacidade auditiva, estão na faixa do ultrassom, nós não conseguimos identificar. E a habilidade que morcegos têm de usar esse mecanismo produtor de som, seja ele oral ou anasalado, né, através da folha nasal, é extremamente sensível. Então, eles são capazes de obter informações da presa, como, por exemplo, o tamanho da presa, a direção da presa, se ela está em movimento, se ela está mais à esquerda, se está mais à direita, se ela está se afastando do morcego, se ela está voando na direção do morcego. Então, é uma maneira bastante complexa de lidar com esse sinal que é jogado, né? Esse som é projetado à frente e o eco que retorna do objeto, da presa, ele é interpretado dessas diferentes maneiras. Então, isso denota uma adaptação bastante peculiar e complexa, né, da mecanorecepção em morcegos. Outro vertebrado que também se utiliza de ecolocação são alguns cetáceos, como, por exemplo, os golfinhos, né, da ordem Cetartiodactyla. Golfinhos geralmente produzem pulsos, pequenos cliques, né, que são formados geralmente pela passagem de ar da traqueia e que esses sinais são depois amplificados por meio do espermacete, que é um tecido, uma substância gordurosa que está alojada aqui na frente, né, da testa do golfinho, e isso pode, no caso de alguns desses cliques, acredita-se que esses espermacete podem então ser amplificados ao deixarem a cabeça, o corpo do golfinho. Então, é um tipo de ecolocação diferente um pouco daquele que os morcegos utilizam, mas o princípio físico é o mesmo. Existe uma fonte sonora que produz sons de uma determinada frequência. Esses sons deixam o corpo do morcego, do golfinho, atingem algum objeto, uma presa, um predador, um obstáculo, e retornam. E ao retornarem, eles vão vibrar o corpo mandibular, o corpo de gordura mandibular que existe aqui na mandíbula do golfinho, e a vibração dessa substância gordurosa, ela vai, então, ser transmitida para o ouvido interno. Então, vejam que é uma variação dentro desse tema de emitir um som e captar o seu eco e traduzi-lo nas informações que são necessárias para se orientar no ambiente. Possivelmente, a hipótese mais aceita para o som que é transmitido a partir da traqueia por esses sacos aéreos. Esses sacos aéreos não têm nada a ver com os sacos aéreos que nós vemos em aves. Eles são utilizados aqui, basicamente, para a produção desses sons. E, possivelmente, o mecanismo mais... a explicação mais aceita para esses sons é como se nós enchêssemos, por exemplo, uma bexiga de ar, dessas
bexigas de festa de aniversário, todo mundo já fez isso. Aí depois a gente estica o bico da bexiga e deixa o ar escapar. E aquilo, a vibração, conforme a gente modifica o comprimento, o esticamento da boca, da bexiga, do balão, ele vai produzir sons diferentes. Então, seria esse o mecanismo proposto para explicar como os golfinhos conseguem, então, reproduzir esse som. Também, na aula de peixes, nós falamos sobre a existência da linha lateral, que pode ou não estar presente nos peixes. Há algumas espécies que não têm linha lateral, algumas vezes a linha lateral é bem visível, às vezes não. Se vocês estiverem com um peixe na mão, vocês vão poder ver em algumas espécies uma linha longitudinal que sai da cabeça, né, e vai em direção ao pedúnculo caudal. Linha lateral também é um canal sensorial de tato. Ele captura as variações de pressão na água, com as oscilações que a corrente recebe pela passagem do corpo, mas isso não é característica exclusiva dos peixes. Nós vamos encontrar também os anfíbios, né, ligerinos, em salamandras e mesmo alguns sapos adultos. E basicamente esse canal ele contém um neuromastro. O neuromastro é uma estrutura com algumas células especializadas e ele compõe uma cúpula gelatinosa e dentro dessa cúpula gelatinosa existem células com expansões filamentosas para o interior. E conforme a onda de pressão penetra pelo poro da linha lateral e faz vibrar essa cúpula gelatinosa, esses cílios que estão aqui no interior acabam estimulando os nervos que estão ligados a essas células sensoriais, e esse estímulo depois é conduzido pelas fibras nervosas até os centros que vão processar esse estímulo. Então, é um mecanismo adotado por vários vertebrados de vida aquática e que lidam com sensações, com estímulos mecânicos. No caso das aves, as aves não têm uma linha lateral, mas elas têm uma coisa bastante similar. Elas têm penas. E o folículo das penas, ele está mergulhado na derme e ele é ricamente inervado. De tal modo que, conforme a inclinação que a pena recebe, a base da raque, né, o calo aqui, vai estar impressionando essas terminações nervosas. Então, uma ave consegue receber impressões mecânicas de cada pena individualmente, graças à inervação que a pena tem na sua base, no seu folículo. Então, imagine uma ave voando, né, passando por diferentes situações de correntes aéreas e tendo que realizar manobras como abrir e fechar as asas, mudar o ângulo de inclinação para reduzir a velocidade ou para aumentar a velocidade. Todas essas informações de voo, elas são captadas então pelas penas e transmitidas até o cerebelo, onde elas vão ser então integradas e gerar os comportamentos responsivos dessa ave a esses estímulos. Ainda dentro de mecanorecepção, nós vamos encontrar também o tato remoto, que ocorre em muitas aves que forrageiam, às vezes, de maneira cega. A gente fala tato remoto porque o bicho não está vendo onde ele está pondo o bico. Então, por exemplo, narcejas, né, aves aquáticas como essas, ou mesmo coleireiros e outras aves que mergulham o bico no lodo, não estão vendo o que estão comendo. Elas não podem selecionar o alimento em função do que elas conseguem observar. Então, elas têm que ter receptores táteis na ponta de seus bicos que deem a elas informação precisa sobre a origem e a natureza do objeto que elas estão tocando. Elas não vão engolir uma pedra, um detrito, elas vão engolir aquilo que elas identificam como uma partícula, um organismo, né, alimento. Da mesma maneira, esses receptores táteis intradérmicos, eles são parte do revestimento, né, dos bicos de muitas aves granívoras. Aves granívoras conseguem mandibular as sementes, e muitas sementes, como de gramíneas e outras plantas, são duras o suficiente para serem partidas de qualquer jeito. Então,
como a gente parte nozes com quebra-noz, a gente não pode pegar uma noz e simplesmente colocar no quebra-noz e apertar. A gente tem que achar a posição correta da noz para que, com a menor pressão possível, a gente consiga rachar uma noz ou uma castanha. As aves fazem a mesma coisa com o seu bico, quando introduzem uma semente ali. Elas posicionam a semente em uma posição tal que, ao exercerem a pressão com a maxila e a mandíbula, o bico racha a semente e elas consigam se alimentar onde esperam. Então, isso é possível graças a uma riqueza, né, de receptores táteis que forram o interior do bico. Pica-paus também têm uma alimentação cega, eles não conseguem enxergar o seu alimento. Por quê? Porque eles penetram a língua, que é enrolada assim na base do crânio, né, passa e sai aqui pela parte posterior da mandíbula. É uma língua bastante comprida, pegajosa, que varre, que se movimenta no interior de buracos que eles fazem acessando galerias, onde podem estar alojados alguns insetos. Então, obviamente, a ave não consegue enxergar o que ela está tateando como alimento. Então, essas informações são transmitidas a ela por meio dos receptores táteis alojados na sua língua. E mamíferos também apresentam um tato bastante desenvolvido e principalmente nas vibristas. As vibristas geralmente estão colocadas aqui no focinho, né, de muitos mamíferos, porque a cabeça é a primeira parte do corpo de um mamífero que vai entrar no ambiente. Se o bicho receia entrar num ambiente escuro, apertado, ele vai colocar a cabeça para poder perceber e processar as informações que aquele ambiente está dando. Isso pode acontecer graças à presença dessas vibristas, né, na extremidade do focinho. Lembrando que aves também apresentam um tipo de vibristas que nós chamamos de cerdas, que tem a finalidade de estar ajudando a ave a posicionar o alimento para dentro da boca. Isso ocorre principalmente em aves que caçam insetos durante o voo. E elas pegam o inseto com o bico e, às vezes, dependendo do inseto, ele pode tentar escapar. Então, essas cerdas nas laterais do bico ajudam a transmitir para a ave essa informação. O inseto está escapando, então ela tenta acomodar, mexer com o bico de modo a garantir que esse inseto seja ingerido. Os fotorreceptores estão relacionados a dois processos básicos: a visão e a regulação de ritmos circadianos e sazonais que ocorrem no sistema endócrino via hipotálamo. Então, a luz é importante não apenas para formar imagens que vão orientar o nosso comportamento, como também há vários ritmos fisiológicos que são desencadeados conforme a variação da luminosidade. Então, vamos ver alguns desses exemplos. A primeira dica que nós temos em relação à importância da visão com o vertebrado em relação ao tamanho e posição dos olhos. Então, nós já vimos que vertebrados fossoriais tendem a ter redução dos olhos. O contrário é verdadeiro. Quanto maior o tamanho de um olho, talvez mais importante seja a visão no modo de vida desse vertebrado. Nós vamos encontrar aqui exemplos, né, de olhos grandes, que geralmente estão associados à captação de pequenas quantidades de luz, né, em vários grupos de vertebrados. A posição dos olhos geralmente define, principalmente para aves e mamíferos, o tipo de campo de visão. Então, animais como primatas, ou mesmo aves rapineiras, predadoras, têm os olhos situados bem na frente da face. Então, a posição desse tipo de olho, né, os dois olhos muito próximos e voltados para frente, produz uma sobreposição relativamente grande dos campos visuais. Então, o campo visual do olho esquerdo se sobrepõe em larga escala com o do olho direito. E a sobreposição do campo visual dá o que nós resulta naquilo que nós chamamos, naquele efeito que nós chamamos de profundidade de campo. Então, é um foco mais específico que é importante no julgamento e avaliação de distâncias.
Então, por exemplo, uma ave como esse falcão, ou um primata, como esse macaquinho aqui, se o gavião for pegar uma presa, ele vai ter que se atirar sobre a presa. Se esse macaco for pular para um outro galho, ele tem que saber muito bem a posição em que esse galho está, para não errar o cálculo e cair antes ou depois do galho, e aí se esborrachar no chão. Então, avaliações de distância são importantes para animais visualmente orientados que dependem dessa sobreposição do campo para tomar medidas acuradas do objeto que lhes interessa. Mas há vertebrados em que os olhos não estão assim voltados na frente, estão mais na lateral da cabeça. A sobreposição de campo é menor nesse caso. Portanto, eles têm imagens menos focadas, menos refinadas, com uma avaliação mais precária da distância. Mas, por outro lado, o campo de visão é muito maior para olhos que são situados na lateral da cabeça. Então, em geral, as presas tendem a ter olhos mais laterais, uma visão lateral mais exacerbada, de modo a cobrir quase 360 graus, mesmo que com isso seja necessário sacrificar uma avaliação de profundidade de campo mais específica. Mas predadores que dependem dessa avaliação geralmente tendem a ter uma visão mais binocular. O tapetum lúcido é aquele olho brilhante que a gente vê, às vezes, à noite, na estrada, quando o farol bate um bicho parado no acostamento, ou mesmo quando a gente está com a lanterna e em casa, e o gato fica com os olhos assim brilhantes. Geralmente, essa aparência de olhos brilhantes é chamada de tapetum lúcido. Ela ocorre em alguns grupos de vertebrados, mas não em todos, né? Aqui estão alguns exemplos. E o mecanismo que explica isso, basicamente, é uma camada adicional de células que fica situada atrás ou no meio da retina. E essa camada adicional de células faz com que a luz, ao bater no fundo do olho da retina, volte e reflita novamente. Então, é como se houvesse uma dupla reflexão da retina. Isso tem a ver com uma maior capacidade de enxergar em condições de luminosidade precária. Então, essa camada de células reflectivas é que dá aquela aparência de olho luminoso, brilhante, que nós vemos em alguns vertebrados. Okay? Ainda ligado à fotorrecepção, é importante falar do olho pineal, o terceiro olho, que vocês vão encontrar também na literatura, esse nome, olho pineal, o terceiro olho. Isso ocorre em alguns vertebrados, né, répteis, tubarões, alguns peixes ossos, salamandra, tatara, vários lagartos têm também, e é uma característica que é compartilhada principalmente entre ectotérmicos. Então, esse terceiro olho, o olho pineal, se perdeu em aves e mamíferos. Ele, na verdade, é uma estrutura similar ao olho lateral, a gente está vendo aqui no lagarto. Ele está situado, às vezes, no alto da cabeça, então está aqui, olha, nesse peixinho, bem no alto da cabeça, no lagarto aqui, e ele está ligado à glândula pineal, região do epitálamo do cérebro. Então, ele tem uma estrutura mais simplificada, e por conta dessa estrutura simplificada, o olho pineal não forma imagens. Então, ele é um fotorreceptor, ele é sensível à luz, mas ele não forma imagens, como os olhos laterais. A principal função do olho pineal é regular a produção de alguns hormônios, regular alguns ciclos que são ativados pelo comprimento do dia, né, a quantidade de luz do dia. Isso implica em regular os ritmos circadianos, também os mecanismos de termorregulação, informam o animal quando ele precisa parar de se aquecer e ir para a sombra, ou quando ele precisa ir para o sol e se aquecer. Então, todas essas funções são reguladas a partir desse olho pineal, que está situado aqui. Então, ele também está relacionado com a mudança, né, de coloração de alguns peixes. Então, o padrão de dispersão e agregação dos cromatóforos acontece pela mediação, né, pela percepção da luz do substrato, né, emitido
refletido pelo substrato e que é captada aqui pelo olho pineal. Então, está aqui um lembrete importante. Ele não forma imagens, embora a gente chame essa estrutura de olho. Tá? Então, já falamos que redução de olhos pode não ser uma coisa... redução de olhos é algo relativamente frequente, né? Principalmente em bichos que vivem em cavernas, traglóbios ou são fossoriais. Então, tem aqui exemplo de um lambari sem olhos, esse lambari aqui, isso aqui é um lebiste, um guaru sem olhos, aqui uma cecília, uma filipena, isso aqui é o rato toupeira pelado, um bicho que nós vamos falar numa próxima aula. Tá? Ainda um fenômeno ligado à fotorrecepção é a bioluminescência, que ocorre em vertebrados exclusivamente, né, entre vertebrados, exclusivamente em peixes marinhos de águas profundas. Então vejam que ele é um fenômeno que apareceu de modo independente em 42 famílias de peixes, né, e a bioluminescência é utilizada na comunicação entre peixes da mesma espécie, ou para atrair presa, ou para confundir predadores. Então, é um fenômeno ligado principalmente à comunicação. E a base química desse fenômeno, geralmente, tem duas origens. Ou ela funciona pelo sistema de fotóforos, então são células especiais, que através de uma redução, de uma reação de óxido-redução, a luciferina, né, na presença, que é uma proteína, na presença de luciferase, ela é oxidada e emite um fóton. Então, é uma reação química que emite um fóton, e esse fóton é o que vai produzir a luminosidade do bicho. Ou então, a luminosidade é formada por bactérias simbiontes. Então, não é o próprio organismo que fabrica a luz, que emite luz, mas sim bactérias que ele acolhe. Esse é um tema interessante que vale a pena vocês pesquisarem mais sobre isso. Mudando agora o estímulo, eletrorecepção. Então, esse desenho mostra uma coisa até certo ponto intrigante. Eletrorecepção apareceu praticamente de modo independente em todos os grupos de vertebrados, com exceção de Diapsida. Então, nós não vamos encontrar isso aqui em lagartos, cobras e aves. Tá? Nós vamos encontrar desde lampreias até em mamíferos, no caso dos ornitorrincos. Então, são origens múltiplas e independentes da capacidade de percepção de estímulos elétricos. Essa percepção, essa eletrorecepção, ela pode se dar fisicamente de duas formas diferentes. A eletricidade, os vertebrados podem gerar eletricidade e podem perceber eletricidade gerada de outras fontes. Nos peixes que geram eletricidade, como por exemplo o peixe-elefante e a tuvira, esse é um bicho que nós geralmente mostramos na nossa aula prática, né? Vejam que o mecanismo de emissão de eletricidade é distinto. O peixe-elefante produz eletricidade por pulsos, enquanto que a tuvira produz eletricidade por meio de ondas. Então, o resultado é o mesmo, mas o processo físico é um pouco diferente. E a função da eletrorecepção também é comunicação, orientação entre os indivíduos e também a defesa. Né? Então, o poraquê que vocês viram na aula de peixes, né? Ele produz eletricidades graças a uma modificação do seu tecido muscular, que forma aqueles eletrócitos, e a descarga é bastante violenta. Então, no caso de um exemplo de defesa, o poraquê talvez seja o melhor exemplo desse uso da eletrorecepção. Né? Por conta disso, essa acuidade eletroreceptiva, ela praticamente substitui a visão formada pelo olho. Então, quando um peixe, por exemplo, produz um campo elétrico em torno de si, então o corpo dele está funcionando como um dipolo elétrico. Ele tem uma extremidade positiva, tem uma extremidade negativa, né? Essa parte mais escura mostra onde está concentrado o tecido capaz de perceber a eletricidade. Então, esse campo elétrico, tudo que entrar na ação desse campo elétrico
vai ser interpretado como um objeto condutor e um objeto não condutor. Então, os peixes, no caso esse aqui é o peixe-elefante, ele é capaz de formar uma imagem elétrica. Então, vejam que a imagem não necessariamente é apenas visual. Vertebrados podem formar imagens a partir do processamento de estímulos diferentes. Então, através se o objeto conduz ou não eletricidade, ele pode ser interpretado como uma pedra, um objeto que pode ser identificado como comida, um predador e assim por diante. Então, essa capacidade de perceber a eletricidade pode ser usada também para formar imagens elétricas. A mesma função nós vamos encontrar no ornitorrinco, que é o único mamífero capaz de utilizar a eletrorecepção. Os eletroreceptores estão situados aqui no bico, né? Córneos, os ornitorrincos possuem. Eles também têm mecanoreceptores, então vejam que dois tipos de receptores estão alojados aqui no bico do ornitorrinco. Tanto mecanoreceptores, para a percepção tátil, e eletroreceptores, para a percepção da eletricidade produzida por suas presas, eventualmente, e ele também utiliza isso para se orientar no ambiente em que geralmente as águas podem estar um pouco mais turvas, ou principalmente à noite, já que ele é um forrajador noturno também. Falamos sobre as ampolas de Lorenzini, então isso aqui é apenas recapitulação, presente em tubarões e raias, que são poros que se abrem na superfície entre as escamas placoides, que através desse poro superficial existe um gel de glicoproteína que é capaz então de perceber a eletricidade, os pulsos elétricos gerados por presas que podem às vezes estar fora do alcance visual do tubarão ou da raia, mas que são percebidos através das ampolas de Lorenzini. Outro estímulo é a termorrecepção. Os termorreceptores em alguns grupos de serpentes, eles estão situados entre o olho e o nariz. Nesse caso é chamado de fosseta loreal. Nós já falamos que fosseta loreal é uma estrutura que ajuda, né, a identificação de serpentes peçonhentas, principalmente aqui no Brasil, de jararacas e cascavéis, da família Viperidae. Então, sempre que vocês encontrarem uma serpente que tenha uma abertura circular entre o nariz e o olho, muito provavelmente a serpente é uma peçonhenta, e essa fosseta loreal é a abertura por onde entram as ondas infravermelhas que são emanadas do corpo das suas presas potenciais. No caso de algumas cobras como essa aqui, da Boide, as aberturas desses termorreceptores não estão alinhadas numa única abertura, mas eles estão dispostas na lateral aqui da mandíbula, da maxila. Então, cada reentrância dessa está forrada por células termorreceptoras. Nesse caso, então, a fosseta loreal, a gente chama de loro essa região aqui, do rosto e do animal, e aqui fossetas labiais, porque elas estão dispostas ao longo dos lábios, né, na borda dos maxilas. Mas, basicamente, a função é a mesma nos dois tipos morfológicos. Existem células que conseguem perceber as emanações do infravermelho e levam esses estímulos para os centros em que eles serão processados. Então, da mesma maneira que nós falamos em imagem visual, em imagem elétrica, agora nós podemos falar em imagem termal. Então, seria mais ou menos isso o que uma cascavel ou jararaca enxergaria termicamente, né, num ambiente onde ela está tentando localizar a presa. O calor do corpo produzido pela presa é captado pelos termosensores, localizados aqui, no caso de uma cascavel ou jararaca nas fossetas loreais, e isso é transmitido por essa rica inervação até os centros cerebrais em que esse estímulo vai ser
processado e a imagem térmica será então formada. Magnetorrecepção é a capacidade que alguns vertebrados têm de se orientar em função do campo eletromagnético da Terra. Como vocês sabem, a Terra ela funciona como um dipolo elétrico. Então, ela tem dois polos, né? E esses dois polos acabam formando um campo eletromagnético que varia em função da localização onde o objeto está. Então, o campo ele é mais alargado, mais amplo na linha do Equador, e ele é menor, menos amplo na altura dos polos. Então, esse campo elétrico é assimétrico. E nós vamos falar mais isso na aula de migração, mas apenas para adiantar, existem duas propriedades do campo eletromagnético da Terra. Existe a inclinação do campo, que é a polaridade, e existe a intensidade, onde a força eletromagnética é maior. Então, os vertebrados que utilizam, que têm magnetorreceptores, conseguem processar as duas informações, tanto a polaridade do campo magnético como a intensidade. A polaridade dá a esses vertebrados a direção, enquanto que a intensidade do campo magnético informa a posição geográfica. Então, é a interação entre essas duas informações que faz com que vertebrados migratórios consigam se orientar, às vezes em rotas migratórias bastante longas, né, seguindo as variações do campo magnético da Terra. Vocês estão vendo aqui uma imagem eletromagnética do globo terrestre, né, em que as manchas mais vermelhas apresentam uma intensidade magnética maior do que as manchas mais verdes e azuis. Então, isso mostra que a Terra não é uniforme em relação às suas propriedades eletromagnéticas. E vertebrados percebem isso e conseguem utilizar isso como informação básica. Vamos deixar então para a aula de migração. Barorrecepção é a capacidade de perceber variações de pressão para animais terrestres. Seria mais ou menos o equivalente, vamos chamar assim, à linha lateral, mais ou menos. Né? Na linha lateral nós vamos encontrar vertebrados aquáticos, mas em algumas aves nós vamos encontrar receptores que são capazes de lidar com as variações de pressão do ar atmosférico. Esse grupo de aves, por exemplo, né, apresenta narinas tubulares, principalmente os albatrozes, os petréis. E essas narinas tubulares permitem a entrada, né, do ar, e o ar não é uniforme. Durante o voo, uma ave pode pegar correntes mais fortes, correntes mais fracas. Então, essa informação é processada pelo ar que penetra aqui, por essa cavidade, e, analogamente, isso tem sido interpretado como um mecanismo que os aviões utilizam para lidar com essas variações de pressão e conseguir transmitir para o piloto a informação de que altitude ele está. Então, nos aviões, esse mecanismo, essa estrutura que os aviões têm, essa entrada de ar é chamada de pitot. Então, alguns estudos mais recentes evidenciam que a função dessas entradas de ar em algumas aves, nas narinas de algumas aves, seriam muito similares à função que o pitot exerce para um avião. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Na quimiorrecepção, nós temos então o olfato, que é o reconhecimento de compostos voláteis. Basicamente, o olfato é utilizado para, claro, né, localizar alimento. Quando você entra na cozinha da sua casa com fome, né, e é atraído até a cozinha por uma frigideira que tem cebola e alho fritando, né, isso é uma coisa assim, irresistível para muita gente. E também para deflagrar alguns comportamentos sociais e reação a predadores ou então a presença de presas. Tá? Então, vamos pegar apenas alguns exemplos aqui. Um dos mais famosos é o caso dos salmões. Alguns peixes, né, como o salmão, são capazes de memorizar, no momento em que eles eclodem, que eles saem do ovo, o cheiro do ambiente em que eles estão.
Esse cheiro é provocado pelo tipo de vegetação, pela interação da água com as partículas de solo que estão em suspensão. E esse cheiro ele acaba sendo fixado na memória olfativa do salmão. E ele, como nós vamos ver mais tarde na hora de migração, eles nascem no rio e vão para o mar. Eles migram para o mar e lá eles passam toda a sua vida adulta até o momento em que eles voltam ao rio onde nasceram para desovar e morrer. Então, essa migração de retorno ao rio é orientada principalmente pela memória olfativa do salmão, que é bastante eficiente, como vocês podem ver aqui, né? Ela consegue detectar substâncias em concentrações baixas, como uma parte por milhão, proteína em parte por milhão. Então, isso mostra uma acuidade olfativa extremamente desenvolvida, né, em peixes como o salmão. Também, um caso interessante em peixes é o tubarão-martelo. Então, aquela cabeça achatada na forma de martelo, que dá nome a essas espécies, né? Aqui é o olho e aqui é a entrada na narina. E existe uma vala, uma pequena reentrância que conduz a água, né, para o interior das narinas. Então, essa calha é chamada de canal pré-narial. Então, é uma calha que ajuda, né, a conduzir e impulsionar mais rapidamente a água para as narinas. E no interior das narinas, vejam aqui uma dissecção feita na cabeça desse tubarão-martelo, tem uma estrutura aqui que é chamada de roseta olfatória. Ela é forrada, né, formada por uma série de lamelas que contém os receptores olfativos do tubarão-martelo. E o mais interessante é que, por ter essa cabeça completamente diferente, alargada, isso dá ao tubarão-martelo a sensação própria de uma olfação em estéreo. Então, o que é o estéreo? A gente usa nossos aparelhos de som, nossos fones de ouvido, né? Eles nos dão essa sensação de som estereofônico, vindo de duas fontes, né? Posicionadas de modo diferente no espaço. Um tubarão-martelo, se a fonte de odor está localizada mais à direita da cabeça dele, vejam que essa informação ela é capturada de modo diferente pelas narinas. Então, elas vão ser mais intensas do lado direito da cabeça do que do lado esquerdo. Então, isso faz com que ele se oriente, se isso aqui é um alimento, ele tende a se orientar mais para o lado direito, em direção à fonte de odor. E, claro, né, a quantidade de água que transporta essa informação vai ser muito maior sendo canalizada pelo canal pré-narial. Então, isso seria uma especialização interessante que o tubarões-martelo apresenta. O kiwi, ele é uma ave endêmica da Nova Zelândia e ele caça enterrando o bico no solo. E, ao fazer isso, ele também não está enxergando o que ele tem. Ele está pegando. E, além de ter também um tato bem desenvolvido, as narinas do kiwi se abrem bem na extremidade do bico. Ao contrário de outras aves que têm um olfato pouco desenvolvido, no caso do kiwi, ele é bem desenvolvido. Tanto é que o lobo olfativo dele é 10 vezes maior que o de outras aves. Então, ele enterra isso aqui num solo mais macio, né? Menos compactado, e ele cheira o alimento que deve estar aqui abaixo da superfície do solo. Vocês conhecem bem essa espécie de urubu, mas talvez não conheçam bem essa aqui de cima no canto direito. Esse aqui é o urubu de cabeça vermelha e esse é o urubu de cabeça preta. O de cabeça vermelha é um forrajador olfativo. Ele caça procurando presas, carcaças, né, pelo olfato, ao passo que isso é um forrajador visual. Então, entre urubus, nós vamos encontrar uma acuidade olfativa maior no urubu de cabeça vermelha. O órgão vômero nasal, também chamado de órgão de Jacobson, é um órgão par e ele é acessório ao sistema olfativo principal. Ele é chamado de vômero nasal porque ele está situado aqui próximo, bem em cima do teto da maxila, do palato. Tá? Ele é ricamente inervado por esses nervos vomerianos e ele
ele funciona como um órgão acessório do olfato principal e a sua principal função é a percepção de feromônios sexuais ou então detecção de presas e predadores. Talvez vocês até conheçam o comportamento que alguns mamíferos exibem quando eles estão ativando o órgão volume nasal. Eles fazem essa careta, né? Arreganham aqui, retraem a gengiva, expõem aqui os dentes, né? Os beiços, e ficam com a cabeça levantada, como se estivessem cheirando o ar. Então, isso seria uma maneira de exacerbar a percepção desses feromônios, das substâncias não voláteis que estão aí no ambiente. E lembrando que isso também não é característica de todos os vertebrados. Então, vamos encontrar em anfíbios, répteis e alguns mamíferos, mas primatas superiores não têm órgão voluminasal. Ainda em quimiorrecepção, isso já foi comentado sobre as conchas nasais na aula de mamíferos, que tem por finalidade filtrar o ar, aquecer o ar, resfriar o cérebro durante um galope, durante uma corrida, a Leonore falou sobre isso, e que, no caso dos mamíferos, essas estruturas são capazes de uma acuidade olfativa extremamente exacerbada, aumentada. Tanto é que alguns mamíferos a gente sabe, por exemplo, o treinamento que se dá para cães, isso aqui é um corte da cabeça de um cão, então, vários cães conseguem ser treinados de modo a perceber pelo olfato, né, substâncias que têm um poder de volatilização bastante pequeno. E os botões gustativos em peixes, que, ao contrário de outros vertebrados, eles podem estar espalhados por todo o corpo. Né? Então, imagine que um peixe ele consegue perceber, ele tem sabores no corpo inteiro. Essa é uma coisa que nós não conseguimos imaginar porque a gente não tem isso, mas os quimiorreceptores no magma estão no corpo inteirinho. Então, esse bicho ele consegue provar, né, saborear as partículas que estão em suspensão na água, que estão cobrindo praticamente todo o corpo dele. No caso de mamíferos, o oposto acontece. Os botões gustativos estão presentes apenas, estão localizados na língua, isso aqui é uma língua humana, mas ilustra bem a situação que nós temos para mamíferos, né? Em que algumas regiões se diferenciaram na percepção de sabores específicos. Então, aqueles 5 sabores básicos, né, que a gente encontra entre humanos, isso é algo que você já conhece, já leram a respeito. Então, zonas específicas para a detecção de amargo, ácido, salgado, doce e humano. Okay? Então, basicamente é isso. Vamos, então, à aula prática daqui a pouco. Até mais.